Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 46 até o versículo 52. Marcos 10, de 46 a 52, nós lemos assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Até aqui, amados irmãos, que o Senhor nos ilumine os olhos da alma, para que aprendamos com a sua palavra. No século 13 a.C., Jericó era uma fortaleza entre as muitas cidades cananeias que Deus condenou à destruição por causa dos seus pecados. Josué, o comandante de Israel, assim que eles conquistaram a cidade, lançou em nome do Senhor uma maldição contra Jericó, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as suas portas. E essa maldição, ela se cumpriu. Muitos anos mais tarde, nos dias em que Acabe era rei de Israel, nos dias do profeta Elias, um homem chamado Hiel, um belemita, ele edificou Jericó. E diz a Bíblia que quando ele lançou os fundamentos para reedificar aquela cidade, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. E depois, quando ele colocou as portas na cidade, morreu Segube, o seu último filho, segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Josué. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, em que a Bíblia mostra para nós como aquela cidade, no passado, foi uma cidade maldita por Deus, mesmo no meio da maldição, havia ali naquela cidade os escolhidos do Senhor. Eram poucos, mas havia. A Bíblia diz que Raabe, a prostituta, converteu-se ao Senhor antes da destruição de Jericó. E ela e a sua família foram salvos. A carta aos Hebreus diz que isso aconteceu porque Raabe teve fé no Deus de Israel. Então, os filhos de Israel combinaram com ela que na hora da batalha ela deveria colocar um cordão de lã escarlata na janela da sua casa, e assim os israelitas veriam que ali havia uma casa de gente que cria no Deus de Israel, e a vida dela e a da sua família foi poupada. É em Jericó também que Jesus, numa das suas viagens a Jerusalém, foi recebido na casa de um homem chamado Zaqueu. E ali o Senhor, com alegria, exclamou: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. É também famosa aquela parábola de Jesus, do bom samaritano, como nós costumamos chamar,
que aconteceu a história no caminho para a cidade de Jericó também. E agora, mais uma vez, nós lemos da bênção de Deus chegando a este lugar. Nos tempos de Jesus, a cidade de Jericó, ela era, por assim dizer, dividida em duas. A cidade velha, que ficava mais na periferia, e a cidade principal, que era, como a gente costumaria chamar hoje, o centro da cidade. Esses dias eu estava conversando com alguém, estava conversando aqui pertinho, e ele falou assim para mim: ontem eu fui lá em Guarulhos. Mas nós estamos em Guarulhos, né? Só que quando uma pessoa fala que vai ao centro, muitas vezes ela fala, eu vou em Guarulhos. Assim também acontecia. E por que eu faço questão de frisar isto? É porque no Evangelho de Marcos, assim como no Evangelho de Mateus, está dizendo que esta história aconteceu quando Jesus saía de Jericó e estava a caminho. E o texto de Lucas diz que quando Jesus entrava na cidade. Então algumas pessoas dizem assim, então a Bíblia tem mais uma contradição da Bíblia. Não, não é isso. É que nós entendemos que Jesus estava saindo de um lado para outro de Jericó, porque ele precisava fazer isso na viagem até chegar a Jerusalém. E Mateus acrescenta para nós que, na verdade, havia 2 cegos no caminho de Jericó, mas Marcos ele se concentra apenas em um só. Talvez porque ele fosse o mais conhecido entre as pessoas da igreja primitiva. Mas ainda que Marcos não conte para nós todos os detalhes que nós gostaríamos de saber na nossa curiosidade, esse texto mostra para nós, ou Marcos destaca aquilo que o Espírito de Deus quer nos ensinar. E hoje, então, meus irmãos, assim como Marcos fez, concentrando a sua atenção apenas na vida de Bartimeu, este cego que foi curado, nós vamos também falar dele a respeito como um exemplo para a nossa fé. Sim, porque no versículo de número 52, o Senhor Jesus, ele descreve todo o comportamento de Bartimeu como sendo o comportamento de um homem de fé, que foi curado e que foi salvo por causa da sua fé. De acordo com a doutrina de Jesus, a fé é um instrumento poderoso, através do qual nós podemos receber as bênçãos de Deus, as graças da nossa salvação em Jesus Cristo. Tão poderoso que Bartimeu, pela fé, foi pedir a Jesus uma bênção e ganhou 2. Ele pediu para ser curado e Jesus responde para ele, a tua fé te salvou. Mais tarde, quando nós voltarmos a Marcos, lá no capítulo 11, nós leremos mais uma vez o ensino de Jesus a respeito da fé. Mas eu quero só destacar agora, lá no capítulo 11, o versículo 24, quando Jesus está ensinando a respeito da fé. Veja o que diz Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. A carta aos Hebreus, meus irmãos, ela fala para nós, ela nos ensina que todo o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na fé. E é sobre a importância da fé, então, que Jesus está querendo incutir no nosso coração. Ele diz, você vai orar? Então peça com fé, porque tudo quanto você pedir, acreditando que Deus vai lhe conceder, você receberá do Senhor. É claro que Jesus, ele não está ensinando, e não ensina em lugar nenhum nas Escrituras, que nós vamos pedir qualquer coisa para Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos buscar com um coração segundo a vontade dEle. É o que Ele vai mostrar aqui para nós. Mas o que eu quero destacar é a importância da fé. E lá em Hebreus capítulo 11, falando a respeito disso, ele diz para nós, olha, todos os nossos antepassados, aqueles que viveram antes de nós e que viveram de tal forma que agradaram a Deus, eles viveram pela fé. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Foi pela fé que Noé, orientado por Deus,
sobre a arca que ele deveria construir antes que a terra fosse inundada pelas águas do dilúvio, pela fé Noé recebeu a orientação e pela fé ele obedeceu. Foi pela fé que Abraão, no conforto da sua família, no conforto da sua casa, um dia ele ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. E a carta aos Hebreus diz que ele então saiu sem saber para onde ia, porque ele confiava naquele que estava lhe chamando e fazendo as promessas. Foi pela fé que Sara recebeu o poder para ser mãe. Foi pela fé que os profetas pregaram. Foi pela fé que o Moisés tirou o povo do Egito sem ter medo do faraó. É por isso que Paulo, repetindo o profeta Abacuque, ele diz assim: o justo viverá pela fé. Do começo ao fim, a vida do crente é uma vida de fé. Agora, o que é fé? 6 anos atrás, eu falando com os irmãos a respeito disto, quando nós falamos a respeito daquele sola da Escritura, sola da Reforma Protestante que diz assim, somente a fé, eu usei uma ilustração com os irmãos do pastor Silas Campos, que é um dos que trabalham na editora Fiel, que eu achei muito interessante. E ele diz assim, que a fé é como um sexto sentido, né? Não pensa, por favor, em sexto sentido, segundo as pessoas pensam aí fora. Mas assim, nós temos 5 sentidos. Quais são mesmo, Tequinha? Audição, visão, tato, que mais? Paladar, e qual que é o quinto? Olfato, né? Nós temos os 5 sentidos. Agora, o que é fé? Fé é como se você tivesse um sexto sentido, um sentido espiritual, isto é, pela fé, você ouve a voz de Deus falando com você nas Escrituras. Pela fé, você contempla a Deus, como está escrito a respeito de Moisés. Permaneceu firme como aquele, ou como quem vê aquele que é invisível. Mas digamos aqui, meus irmãos, que nós normalmente temos 5 sentidos, não é? Digamos que houvesse entre nós uma pessoa que não conseguisse enxergar. A luz do sol poderia estar forte lá fora, e essa pessoa não conseguiria enxergar a luz do sol, por mais que ela resplandecesse. Assim também existem aqueles que têm a fé, e que por causa da fé conseguem enxergar as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, e existem aqueles que não têm fé. E para eles, as coisas divinas acontecem diante dos seus olhos, e eles não percebem. Deus fala, mas ele não consegue ouvir. A Bíblia nos ensina que para uma pessoa experimentar Deus na sua vida, ela precisa ter esta operação do Espírito Santo em seu coração, que faz dela uma pessoa de fé. Esta cegueira espiritual não era o caso de Bartimeu. Ele não enxergava fisicamente. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, quando ele ouviu naquela multidão alguém dizer que estava passando Jesus, o Nazareno, o que foi que Bartimeu imediatamente começou a fazer? Ele tinha um sonho no seu coração. Esse homem um dia já havia enxergado. Ele sabia como é que era o mundo lá fora, mas ele havia perdido a sua visão. Então ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E meus irmãos, essa expressão, filho de Davi, ela fala muito a respeito da fé de Bartimeu. Porque fé, de acordo com a palavra de Deus, não é você simplesmente confiar em alguma coisa. A fé que Bartimeu tinha não era fé nele mesmo e nem era fé na própria fé. Quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou tem compaixão de mim, ele está falando de uma antiga promessa lá dos profetas da antiga aliança, que dizia que
e repetidas vezes o Senhor Deus deu essa profecia, que dizia que um descendente, uma pessoa da casa de Davi, viria para trazer o reino de Deus para Israel. O que Bartimeu está dizendo, entre outras coisas, é que ele sabia que Jesus era o Cristo prometido por Deus, e que Jesus veio para trazer a salvação, veio para trazer o reino. Então ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era muito mais do que um mestre, mas Jesus era o Salvador. E então, veja que diferença enorme entre esse cego mendigo e o homem rico, a respeito de quem nós lemos agora, alguns domingos atrás, aqui nesse mesmo capítulo. Nos versículos 17 a 22 aqui de Marcos, conta a história de um homem que foi até Jesus e perguntou: o que eu hei de fazer para ser salvo? Mas quando Jesus disse para ele: largue tudo que você tem e siga-me, esse homem confiou mais nas riquezas do que em Jesus. Bartimeu teve uma atitude completamente diferente. Ele confiou em quem Jesus era. Andar por fé eu vou, disse o Gilberto Gil. A fé não costuma falhar. Ah, como ele estava errado. Porque não é qualquer fé que funciona. É quando nós temos fé em Jesus. Ele é onde ou em quem nós colocamos a nossa confiança. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que a fé que Jesus descreve aqui, que Bartimeu tinha, é aquilo que nós podemos chamar de persistente. Veja os versículos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira característica da fé bíblica, meus irmãos, que salta aos nossos olhos aqui nessa história, é que ela é colocada na pessoa certa. Isto é, Bartimeu, ele colocou a sua fé em Jesus. E por fé aqui, a Bíblia não está se referindo a palavras de ordem, palavras de afirmação, palavras de declaração positiva. Ah, eu declaro que tem que acontecer tal coisa. Não, não se trata disso. Você vê como é que Bartimeu ora? Ele pede assim: Jesus, tem compaixão de mim. Ele clama por misericórdia. E algumas pessoas da multidão em volta sentem-se incomodadas com Bartimeu clamando daquela maneira. E elas dizem para ele: calem-se. Eu não sei por que elas fizeram isso. Eu não sei porque elas se sentiram talvez envergonhadas. Elas achavam que aquele momento era especial demais para Jesus dar atenção para um mendigo que estava pedindo esmolas na beira da estrada. E então eles falaram para ele se calar. Mas quando elas dizem para Bartimeu se calar, o que ele faz? Ele aumenta o volume. É aí que ele clama mais ainda. Ele quer que a sua voz se destaque na multidão. Bartimeu não quer ouvir aquela repreensão carnal da multidão. Ele quer ouvir Jesus respondendo ao seu pedido. E meus irmãos, em primeiro lugar então, essa é uma das verdadeiras características da fé. É que a fé não desiste. A fé, ela tem, digamos, uma santa persistência. Ela é perseverante. E nisso nós precisamos, meus irmãos, permanecer. É uma coisa na qual nós precisamos vigiar. Os irmãos, eu não digo que isso seja proposital, porque eu não sou daquele tipo de pessoas que enxerga demônios por aí, nem anjos, quando eles estão agindo, não é? Mas você já percebeu que quando você entra no teu quarto para orar, parece que o inferno inteiro quer impedir que você ore? Você entra para orar e de repente você começa a se lembrar de um monte de coisas urgentes que você precisa fazer. E se sente tentado a deixar ali o seu quarto para ir cuidar das coisas, digamos assim, reais. Ou então você começa a orar e as pessoas começam a te procurar e dizer, querer ditar a sua agenda. Já reparou isso? Como
Todas as vezes que nós vamos orar, sejam circunstâncias internas ou sejam circunstâncias externas, buscam nos atrapalhar. Ora, muitas vezes a gente se pega inventando qualquer desculpa para não passar um tempo em oração. Pois eu digo, meus irmãos, que isto é uma das características que a fé precisa ter. Ela não se deixa abalar quando as circunstâncias a querem calar. Ela não se deixa abalar quando outras pessoas querem atrapalhar aquele momento de oração. A fé permanece. A fé sabe que tem muitas coisas importantes para fazer, mas não tem nada mais importante do que estar na presença de Deus, colocando tudo diante dele. Eu quero tomar só mais um outro exemplo na Escritura Sagrada que nos mostra isto. Gênesis capítulo 18 nos diz que um dia Deus veio até Abraão e Deus disse para Abraão: eu vou ocultar do meu servo aquilo que eu estou para fazer. O clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até mim, e eu vim ver para ver se é desse jeito mesmo. E se for do jeito que tem chegado até mim, estas cidades serão destruídas. E Abraão, então ele disse para Deus: Senhor, eu sei que Sodoma e Gomorra são cidades pecadoras, mas e se houver nelas 50 homens justos? O juiz de toda a terra será capaz de destruir a cidade junto com os justos? E Deus então responde para Abraão: se eu achar nesta cidade 50 justos, eu não destruirei. E Deus fica ali na presença de Abraão, e Abraão pensa mais um pouquinho, e ele diz: Senhor, não fique irado comigo se eu me atrever a falar com o Senhor novamente, mas e se não tiverem 50? E se faltarem 5 para 50? Então Deus disse para ele: se houver 45 justos, eu não destruirei. E ele continua dizendo: mas Senhor, por favor, eu sou um atrevido mesmo, me perdoe. E se tiver 40? Então Deus diz: se houver 40, eu não destruirei. Senhor, já que eu já estou falando mesmo, e se houver 30? Então Deus diz: se houver 30, eu não destruirei. Só mais uma vez, Senhor. E se houver 20? Se houver 20, eu não destruirei. E se houver 10, Senhor? Você vê o que é persistência na oração? O que é perseverança? Infelizmente, não havia nem 10. Havia um justo em Sodoma. Então Deus tirou aquele justo com a sua família e destruiu a cidade. Mas o ponto que eu quero destacar, irmão, é: seja em nome de Jesus santamente atrevido. No sentido em que Abraão foi atrevido. Abraão não foi desrespeitoso com Deus. Abraão confiou na justiça de Deus. Abraão apelou para a justiça de Deus e disse: Senhor, o Senhor não vai destruir pecadores juntamente com os justos, não vai destruir a todos. E baseado na justiça de Deus, ele clamou. Você se lembra qual foi a razão pela qual o juiz iníquo atendeu a viúva na parábola do juiz iníquo? Qual foi a razão? Ela estava clamando por justiça. E o Senhor Jesus diz: não fará justiça o juiz de toda a terra, não fará justiça aos seus escolhidos. A fé, ela tem essa característica, ela persevera na presença de Deus, até que ela alcance aquilo que ela está intentando do Senhor. Lembre-se como Deus atendeu a intercessão perseverante de Ana, a mãe de Samuel, como Deus atendeu o profeta Elias, como Deus atendeu Tiago, irmão do Senhor Jesus, e Paulo, como essas pessoas perseveravam diante de Deus em oração. E assim também faz Bartimeu. Quando dizem para ele calar, ele não cala, aí é que ele clama mais ainda. Mas tem uma terceira característica que eu gostaria de citar, que além de Jesus descrevê-lo como um homem de fé, porque ele era perseverante, a Bíblia diz que Bartimeu pediu o que era bom.
Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. O sentido da visão era o que Bartimeu havia perdido e que havia feito dele um mendigo. Um homem que não podia mais trabalhar, que vivia na estrada, na beira do caminho, dependendo das esmolas que as outras pessoas davam para ele. E quando Bartimeu clama ao Senhor, a primeira coisa que ele pede é misericórdia. Mas quando Jesus vem a ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele responde: Senhor, eu quero tornar a enxergar. Você reparou o contraste entre o pedido de Bartimeu aqui e aquele pedido de Tiago e João, os apóstolos, conforme a gente meditou na semana passada? Versículos 35 a 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Como é diferente aquilo que Bartimeu pede daquilo que eles pediram. O que eles pediram, Jesus respondeu: não. Mas aquilo que Bartimeu pediu, sim, Jesus respondeu afirmativamente. Tiago, o irmão de Jesus, lá na sua carta, Tiago era conhecido como um homem de oração, ele escreveu assim: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Bartimeu não pediu o que era mal. Bartimeu não pediu glória para si. Assim como Salomão não pediu glória para si, mas pediu sabedoria. Tiago e João, quando fazem esse pedido a Jesus, fisicamente eles enxergavam, mas não enxergavam espiritualmente. Não tinham visão espiritual. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas ele tinha visão das coisas de Deus. E ele então se abrigou somente no Senhor. Ele não pede coisas grandiosas. Ele só quer misericórdia. Ele quer enxergar de novo. Será que ele ficou cego por causa dos seus pecados? Nós não sabemos. Mas ele quer enxergar de novo, ele quer deixar de ser mendigo. Ele quer voltar a uma vida normal. Bartimeu fez um pedido agradável ao Senhor. O que é fé, então? Fé é se voltar somente para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus revelado em Cristo. Fé é esperar na sua misericórdia e esperar com perseverança. Fé é buscar no Senhor aquilo que é agradável ao Senhor. Não são todas as vezes em que um crente pede a Deus e é curado fisicamente. A gente sabe que às vezes o melhor para a vida de um crente é que ele não seja curado fisicamente. Porque Deus tem uma preocupação maior com a alma dele. Eu quero contar para os irmãos a história que eu li recentemente sobre uma norte-americana que ela nasceu em 1820. E 6 semanas depois que ela nasceu, os pais dela perceberam que ela estava com uma infecção nos olhos. Levaram-na para o médico recomendou um emplastro de caldo de mostarda e ela ficou cega de vez. Ela viveu muitos anos, mas na sua idade adulta, ela se tornou professora de história e professora de inglês. E ela era uma crente. Alguns dizem que da igreja metodista, outros da igreja anglicana, isso não importa. Ela era uma crente no Senhor Jesus e ela dizia que quando ela chegasse ao céu, a primeira pessoa que ela gostaria de ver era o seu Salvador. Mas ela não falou somente isso, ela falou outras coisas também. Ela falava e as pessoas copiavam o que ela estava dizendo. Então, se você, por exemplo, se você tem o hinário impresso do Novo Cântico, se você ler o hino de número 42, você lerá assim: a Deus demos glória
por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Ao final do hino, tem lá o nome da autora, F.J. Crosby, ou Fanny Jane Crosby. Se você ler o hino 41, você lerá assim: louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. Lá no final do hino você verá o nome da autora, Fanny Jane Crosby. O hino 49, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo bom mestre divino, ou Cristo Jesus o Senhor. O 107, quero estar ao pé da cruz. No nosso novo cântico, nós temos pelo menos 13 hinos que essa mulher escreveu. Essa mulher não via as coisas desse mundo, mas ela via as coisas eternas. Ela não enxergava, mas enxergava. Ela não tinha os 5 sentidos físicos, mas ela tinha esse 6º sentido, que é aquele que faz nós contemplarmos Deus nas coisas que Ele fala e que Ele traz ao nosso coração. O que nós podemos aprender, irmãos, com a história de Bartimeu? Jesus é o filho de Davi. E se Ele é o filho de Davi, Ele é o nosso rei, o nosso Salvador. Segundo, creiamos nele, mas creiamos com perseverança. Oremos a Ele, mas oremos sem desistir. Não desanimemos diante dos obstáculos que surgem no caminho. Não vacilemos diante das provas pelas quais passamos. Irmãos, é uma coisa que eu tenho comigo. Assim como machuca o nosso coração, também machuca o coração do Senhor Jesus. Lembra o dia que você fez a sua pública profissão de fé? Lembra? Eu faço uma pergunta: será que Deus, naquele dia, estava levando as tuas palavras a sério? É claro que estava. Não era como se você tivesse fazendo uma aliança de casamento e você prometesse certas coisas para Deus, e Deus estivesse assim, de braços cruzados, fazendo de conta que Ele estava aceitando a tua profissão de fé, mas não estava aceitando. Não, Deus estava levando muito a sério. Mas vocês todos sabem, nós temos muitas dificuldades na caminhada, não é? Jesus, em algum momento, desiste de nós. Mas por que tanta gente desiste dele? Por que tanta gente que nesta caminhada diz assim: está muito difícil. E de repente começa a se afastar da igreja, começa a se afastar da oração, começa a se afastar da Bíblia, e vai deixando a sua pública profissão de fé para trás, como se não tivesse tido importância alguma. Meus irmãos, como é necessário que nós permaneçamos na nossa confissão de fé, como diz a carta aos Hebreus, até o fim, porque aquele que retrocede, ele não alcança a bênção. Então sejamos perseverantes, sejamos persistentes naquilo que nós temos recebido e buscamos de Deus. Se as vozes do mundo quiserem nos impedir, se o mundo quiser estar falando para nós, cale a boca, aí é que não calemos mesmo, aí é que falemos mais ainda, aí é que oremos mais ainda, até que experimentemos as promessas do Senhor em nossa vida. A fé não nos conduz ao egoísmo, mas a fé nos conduz a buscar o que é bom. E buscando aquilo que é bom, é agradável a Deus. O justo viverá pela fé. Você quer chegar no céu? Viva pela fé. Amém.